Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre os 3 anos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Senhores, eu havia interrompido pelo intervalo. Vocês pediram a palavra. Sim, posso? Claro. Bom, nós estávamos conversando sobre a questão da barragem, né? Hoje, a gente sabe que nenhum licenciamento ambiental de uma barragem de rejeito passaria dessa forma, mostrado pelo doutor, que sai a construção por dentro da barragem e cresce. Segunda coisa, as barragens têm, então, as suas técnicas, que aí deixaríamos isso a cargo de um engenheiro de Minas para poder explicar essa questão, mas os vertedouros para não deixar o acúmulo de água em cima da barragem. Então, a gente tem as formas para mitigar, vamos falar assim, e transformar aquele empilhamento que foi feito em barragem em uma situação menos, que tenha um potencial de dano menor. Caso, né? Sendo bastante direto, assim, houve um erro técnico na condução daquilo ali? Uma drenagem, por exemplo, houve um procedimento, e aí debruçando sobre o inquérito para produzir esse programa, estudando a questão do inquérito, colocava-se a necessidade de 200 metros em um dos procedimentos, mas acabou que foi realizado só 120. Houve um bico, houve uma... O alteamento. Pois é, houve um erro. Não, eu acho que mais do que um erro, na realidade, se fosse um erro, a gente poderia dizer que os homicídios que foram praticados, né, seriam homicídios culposos. O que quer dizer culpa? Quer dizer que você errou, você praticou algum tipo de imperícia ou de imprudência, né? No caso, não foi isso. Eles estão denunciados e respondendo o processo por uma figura do direito que é chamada de dolo eventual. O que é o dolo eventual? É quando você assume o risco de produzir o resultado. Então, assim, eles tinham dados suficientes, né, de que o risco de rompimento estava maior do que o normal. Eu não posso dizer exato qual que era o número, né, porque eu não tenho esses dados aqui na minha mão, mas eles foram denunciados porque eles sabiam desse risco, né, deixaram esse risco de lado, não se importaram com o risco e falaram, olha, a gente acredita que não vai romper, mas assumindo o risco de produzir resultado, tanto que aconteceu e as pessoas morreram. Por isso, eles estão respondendo por homicídio doloso e não homicídio culposo. Porque o homicídio culposo a pena é bem mais baixa, porque você não teve a intenção de matar. Né? E no homicídio doloso, a gente considera como intencional o crime. Né? Ou, pelo menos, você não se importar com esse resultado, sabendo que ele pode acontecer. Rodrigo. Eu acho que queria voltar um pouquinho na pergunta anterior, né? Acho que, nesse sentido que nós estamos discutindo aqui, as legislações, né, foi um trem tão forte que aconteceu, vidas, Rio Doce, né, o Rio Doce, acabou tudo, né? O impacto foi muito grande, foi mais de 11 bilhões de pessoas atingidas, né? Acabou com cidades, né? Questão cultural, né? Acabou muitas manifestações, muita coisa cultural. O rio acabou peixe, né? Tem metais pesados na cabeça das pessoas, né? O crime foi muito grande. Depois do crime, a legislação continua a mesma, né? Não mudou em nada, né? E ela foi suficiente e não teve fiscalização também, né? À altura do que tinha que ter. Olha só o momento que nós vamos viver agora, né, gente? Nós estamos falando de Zema, aqui em Minas, que já deu declaração falando que tem que adiantar as licenças ambientais. Nós estamos falando a nível nacional, que nós já vimos o Ministério do Meio Ambiente, que é quem que detém parte das leis, unir com o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é o poder econômico, são o agronegócio, são os grandes, né? Unindo, quem vai dar linha no outro, né? Quem que vai dar linha? O ministro vai ser ligado a quem? É o quê? É a agricultura mandando devastar mais. Então nós vamos ver momentos muito mais difíceis. A legislação hoje é insuficiente, existe, concordo com você, mas ela é insuficiente, né? E a tendência é piorar. Ela é tão insuficiente, desculpa te interromper, mas ela é tão insuficiente, por exemplo, que o que prevê a legislação é que é o próprio empreendedor, é o próprio dono da barragem que realiza, vamos dizer assim, as fiscalizações, ou seja, ele tem a obrigação de realizar testes auditoria de segurança. são as auditorias de segurança, né? Ele é que faz as auditorias de segurança e passa para o Estado. Você imagina só, né? Então, quer dizer que o cara que é responsável pelo negócio diz, olha, meu negócio está seguro.
Isso é um absurdo, né? Não tem o menor cabimento. Quer dizer, se as auditorias de segurança ou esses testes que têm que ser realizados tivessem sido feitos pelo Estado, né, evidentemente que esse desastre não teria acontecido. Né? Por quê? Porque ele teria detectado. Agora, o Estado não se prepara. Nós temos 2 ou 3 fiscais para fiscalizar as quase 600 barragens de Minas Gerais. André, deixa eu só colocar uma pessoa muito importante Claro. que agradeço a presença. Dr. Guilherme Meneghini, promotor de justiça da comarca de Mariana, que está conosco. Dr. Guilherme, a primeira pergunta, eu vou até puxar um gancho no que o doutor André havia colocado. O Estado foi falho no procedimento de verificação, de dar essa autorização para que a mineração acontecesse. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como que está a Mariana no meio desse contexto e se o Estado foi, de certa forma, também responsável por isso. Eu agradeço a oportunidade de falar, de participar do programa. Cumprimento meus amigos Dr. André Sterling e o Rodrigo. Eles já colocaram, né, e pontuaram que houve uma grave responsabilidade e hoje o Estado, tanto a União quanto o governo estadual, não tomam as medidas que se esperaria para evitar esse tipo de desastre. Nós temos já algumas jurisprudências do STJ, que são uma tese aprovada de direito ambiental, que responsabiliza o Estado, né, quando a sua omissão contribui para a ocorrência do dano ambiental. E, claro, esse caso seria uma hipótese em que isso poderia ser avaliado. Né? O que nós temos hoje é uma situação muito difícil, né, com pouquíssima estrutura para acompanhar grandes empreendimentos e evitar que esse tipo de desastre, crime, possa vir a ocorrer. Doutor Quanto a Guilherme, Mariana, claro. falou. Não, eu queria que você estendesse para nos contar como que está a realidade da cidade. Mariana sofreu muito com esse desastre. Infelizmente, você tem uma situação de muito grave em relação às vítimas que perderam suas residências, né, perderam sua fonte de renda, ainda estão sem suas casas definitivas. A cidade em si perdeu muito, há um índice de desemprego muito maior do que a média nacional. Aqui, o último dado que a gente recebeu é de 23%, enquanto a média nacional fica entre 12% e 14%. Agora, o que nos preocupa mesmo é a mentalidade puramente econômica das empresas e da Fundação Renova. Eles têm que mudar esse comportamento para atender as vítimas. O Ministério Público não pode ficar o tempo todo tendo que corrigir o que eles fazem. Né? Nós entramos só em Mariana com 22 ações. E a todo mundo tem que expedir ofício, intervir, evidentemente sempre com a participação das vítimas, mas ainda está muito longe a reparação dos danos que as vítimas sofreram. Doutor Guilherme, eu vou te introduzir nessa conversa e até colocar os nossos participantes também, aproveitar a tecnologia nos ajudando nisso. Quando o prefeito, quando as entidades civis de Mariana, da sociedade de lá, disse que era preciso voltar a minerar porque o emprego das pessoas estava em risco, eu queria até o Rodrigo me ajudando nessa reflexão. É como se o discurso do capital ele fosse mais forte do que a segurança. Não, enterremos os mortos e agora vamos voltar a trabalhar de novo, independente se é seguro ou não. As pessoas dizendo assim, olha, é o povo de Mariana que está pedindo a volta da mineração. Como interpretar essas falas? Eu acho uma situação muito complicada, é difícil avaliar, mas eu acredito que qualquer retorno de atividade da empresa só pode ocorrer depois de uma significativa reparação dos danos às vítimas. E, além disso, com segurança. Devem ser observados maiores critérios para resolver esse problema. Agora, doutor Guilherme, nós estamos aqui há quanto... Né? Agora, nós estamos há quanto tempo dessas devidas reparações acontecerem para que, portanto, a atividade mineral retome? É difícil fazer uma avaliação agora, até mesmo porque todos os atrasos que ocorreram foi por culpa deles. Para você ter uma ideia, o projeto de Bento Rodrigues, né, do reassentamento, atrasou um ano, porque eles, primeiro, erraram no projeto, colocaram o reassentamento em um local de declividade onde a lei proíbe,
pegamos faixas de Mata Atlântica, depois de corrigirem o reassentamento, nós exigimos que fossem garantidos alguns direitos das vítimas após o reassentamento, porque ninguém quer ir para uma casa que não tem água, que não tem infraestrutura, que não tem assistência técnica. Então, as vítimas mesmo estavam muito inseguras de ir para esse reassentamento se isso não fosse garantido. Nós ficamos 1 ano, praticamente, de discussões sobre essas garantias que a gente chama de diretrizes de reassentamento. E gostaria de destacar 2, que são fundamentais, né? Uma delas diz respeito à assistência técnica às vítimas após o reassentamento. A pessoa tem que ir para lá, principalmente os produtores rurais, e tem que ter uma assistência, tem que receber os insumos para ele recuperar seu modo de vida como ele era originalmente. E a questão da casa. As pessoas tinham que ter a garantia de que sua casa seria igual ou melhor do que era antes. E elas não queriam aceitar. Então, nós pactuamos uma diretriz que é justamente o direito a 20 metros quadrados a mais de construção na casa. Né? Então, assim, se a pessoa tinha uma casa de 100 metros quadrados, ele pode ter uma casa de até 120 metros quadrados no reassentamento. Isso fez com que as vítimas se sentissem mais confortáveis, fossem mais céleres na realização e execução de um projeto correto e atendessem as demandas das vítimas. Talvez hoje a gente poderia estar comemorando aí um avanço muito grande no reassentamento e não estar no início dos reassentamentos. Perfeito. Doutor Guilherme, eu agradeço muito a participação, tenho certeza que engrandeceu demais esse debate e leve o abraço da TV Horizonte, do Horizonte Debate, para as pessoas que estão em Mariana. Agradeço muito a sua participação. Então, obrigado. Desejo um ótimo trabalho para vocês, para o doutor André e para o Rodrigo também. Obrigado. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Show de bola.